Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Você crê em milagres? Você acredita em milagres? Pois bem, eu acredito e tenho certeza que se você não acredita, você vai passar a acreditar agora. E se você crê, você vai ter a certeza que você está no caminho certo. Você vai ter a certeza que a sua crença está certa. Através do renascimento e o milagre de Manu. Pessoal, mais uma vez estamos aqui para contar a história da nossa querida Manuela Vitória, uma menininha de Vargem Alta, aqui pertinho da gente, de 3 aninhos, que nasceu com um problema de coração, chamado hiperplasia do ventrículo esquerdo. Nós já contamos há uns vídeos atrás, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link do vídeo que a mãe Daniele explicou toda a situação da Manu, como que ela nasceu. O próprio nascimento da Manu foi assim um grande milagre. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês dão uma olhadinha nesse vídeo anterior, que eu vou estar deixando o like aqui embaixo, que vocês vão acompanhar e conhecer toda a história da Manu. Nesse vídeo que a Dani deu o seu testemunho, ela explicou e chegou a pedir a todos nós que estávamos assistindo para que a gente orasse pela Manu, porque a Manu teria uma outra cirurgia para fazer. Então, gente, mais uma vez, o coração da mãezinha Daniele foi posto à prova. E mais uma vez, Manuela Vitória foi vitoriosa, saiu vitoriosa, porque Deus sempre está na vida dessa criança. E mais uma vez, Manu passou por essa última cirurgia, que foi muito complicada, mas ela teve a vitória. Então acompanha com a gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque o milagre não deve ficar escondido. Todo milagre deve ser propagado para a gente mostrar o tamanho do amor e do poder de Deus. Deus te ama. Você já experimentou do milagre? Pois bem, experimente o milagre de Deus, experimente o amor de Deus. Acompanhe com a gente essa linda história de Manuela Vitória. Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho mais da história da Manu, uma história linda de superação e milagres, muitos milagres vividos em pouco tempo, né? Em pouco espaço de tempo. Eu já contei um pouco da história dela aqui no canal Doce Vida, e na época eu até pedi orações, né? Porque ela estava para fazer uma próxima cirurgia. Graças a Deus, no dia 3 de novembro ela fez essa cirurgia. E tudo começou, né, mais uma batalha a partir dessa cirurgia, tão esperada cirurgia de Fontan, né, que na conta dos médicos é a última, né, para ser feita. Graças a Deus foi feita. Foi assim um período bem difícil também, como nas outras vezes, mas Deus mostrou todo o poder, todo o milagre, toda a sua bondade e misericórdia na vida da Manu. E no dia 3 de novembro ela fez a cirurgia, e até então a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Foram 8 horas no centro cirúrgico, e depois dali ela teve uma recuperação até boa, até demais, né? Melhor que o esperado. Só que aí depois de alguns dias vieram algumas complicações. Ou melhor, várias complicações, né? Ela teve muito líquido no pulmão direito, e esse líquido, ela tinha os drenos, né, para poder estar drenando, só que os drenos não conseguiam chegar onde precisava. Então, lá na UTI mesmo, eles tiraram, né, o dreno que estava no pulmão, recolocaram outro, e com o passar dos dias o líquido acumulava,
e o dreno continuava ali e não saía líquido. Então precisaram levar ela para cirurgia, outra cirurgia, né, do pulmão, onde ela fez a cirurgia e teve que limpar, né, o pulmãozinho dela, e passaram-se mais 2 drenos no pulmão. 2, assim, de um lado só. Um mais atrás da costela e um mais do lado. E até então foi um sucesso, né, a cirurgia, graças a Deus. Começou a drenar tudo que tinha que drenar e ela começou a melhorar. Dali para frente, ela foi melhorando, melhorando e graças a Deus teve alta para ir para o quarto. No quarto ela começou a se desenvolver, começou a melhorar, os drenos cada vez menos tinham líquido e até que tiraram, né, os drenos, precisava ser tirado. Acho que uns 2 ou 3 dias depois que tirou esses drenos, o pulmão dela começou a apresentar uma piora muito rápida. E dessa piora não eram líquidos mais que tinham, era ar, né? Muito ar no pulmão. E esse ar no pulmão não é o ar que a gente precisa para respirar, né? O dela era um ar prejudicial à saúde dela, principalmente para um pós-operatório tão difícil. E mais uma vez a Manu precisou ir para o centro cirúrgico operar o mesmo pulmão. Esse pulmão ela já tinha operado há 3 anos atrás. E depois dessa última cirurgia agora precisou operar de novo. E depois ela precisava de uma outra cirurgia no mesmo pulmão, ou seja, a 3ª cirurgia. E pra gente, né, foi chocante, foi pior, né, do que a primeira cirurgia, porque como ela já estava no quarto, se recuperando para vir para casa, né, e precisava voltar pro centro cirúrgico de novo, aí vai pra UTI de novo, né, toda aquele pós-operatório difícil. E daí começou realmente uma batalha pela vida da Manu. Ela operou numa quinta-feira e foi pro centro cirúrgico à tarde. Quando a cirurgia termina, que o médico vem conversar com a gente, geralmente com 40 minutos eles sobem pra UTI, né? Voltam pra UTI. Só que passou 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30, a Manu não chegava na UTI de volta. E aquilo foi preocupando. E a gente soube que ela estava tendo muita hemorragia e eles não conseguiam tirar ela do centro cirúrgico porque não conseguia estancar. Saía sangue pelos drenos e eles colocavam sangue nela de novo e o sangue que eles transfundiam nela não dava conta. Saía mais do que entrava. Aí até que, né, uma certa hora lá eles conseguiram estancar um pouco a hemorragia e ela foi para a UTI. Só que ali começou uma batalha, realmente uma batalha para a sobrevivência dela. Ela veio em estado muito grave, muito mais grave do que quando ela operou o coração, né? Aquelas 8 horas lá de cirurgia não foi tão grave como as 2 horas do pulmão. Mas o médico explicou porque, como foi um pulmão já muito mexido, ele já estava sofrido, ele já estava inflamado demais, e precisava mexer, porque aquele ar, se deixasse o ar dentro do pulmão, podia dar uma insuficiência respiratória e ela ficar. Então precisava da cirurgia, né? E foram assim... Ela chegou bem à noite, ela operou de tarde, chegou bem à noite na UTI. E naquela noite a gente não conseguia ver ela a todo momento, porque ela ficou... Por uns 3 dias, o caso mais grave de toda a UTI. Ela estava em estado muito grave e foi assim bem difícil. Aquela noite foi a pior da minha vida. Eu falo que de todas essas 15 cirurgias, né, que a Manu já fez, 15 procedimentos, né, entre cirurgias e cateterismos, esse foi o pior dia de todos da minha vida. A Manu, ela ficou entubada, 100%, né, na ventilação mecânica, só que só o tubo não estava dando conta. E a gente sabe, né, para quem conhece o assunto, quando a pessoa é entubada, o tubo faz, né, 100% para o nosso corpo, só que o tubo não estava dando conta de manter a Manu, de manter o organismo dela. Então eles arrumaram
um cilindro vermelho de um gás chamado óxido de nítrico, que é um gás que ajuda na ventilação mecânica, né? E precisou, ela com pouquíssimo tempo de operada, não pode ficar de bruço, né? Ela precisou ficar de bruço, desacordada, entubada, com aquele gás e ainda sem reagir. E a hemorragia, tendo muita hemorragia. E eles realmente estavam fazendo de tudo que podiam e a hemorragia não parava. E ela ficou em estado muito grave, passou a noite toda na UTI, cheia de intercorrências. Os remédios que ela não precisou tomar no pós-cirúrgico cardíaco, ela precisou tomar em dobro, em triplo, depois da cirurgia do pulmão. E foi tudo muito difícil. Naquele dia de manhã, quando amanheceu o dia, né, que os médicos chegaram, os médicos que não são plantonistas, né, os que ficam durante o dia, eles tentaram fazer de tudo também para estabilizar o quadro, mas não conseguiam. Ela teve um choque hipovolêmico, onde faltou sangue no corpo dela, teve anemia, teve muitas outras complicações devido à hemorragia. E naquele dia, quando foi 11h30 da manhã, a gente tinha ido tomar café, porque a gente não tinha conseguido comer até aquele horário. E quando a gente sentou na padaria para tomar o café, o hospital ligou que era para a gente voltar com urgência para o hospital. E naquela hora, naquela ligação, o coração da gente treme, né? Porque uma criança que é a mais grave da UTI, a gente saiu, deixou ela lá em estado gravíssimo, e o hospital liga, né? O que será? Aí, na hora que a gente chegou, o médico já veio correndo falar com a gente, o chefe da UTI, que ela precisava de uma outra cirurgia naquele dia, naquele momento, que não podia esperar, porque ela estava correndo um grande risco de vida. E eu falei, mas doutor, como que a minha filha vai para o centro cirúrgico? Porque ela está em estado grave, ela não vai aguentar outra cirurgia. E ele falou que o risco dela com essa hemorragia, de ficar com a hemorragia, ela corre muito mais risco aqui do que no centro cirúrgico. Então, naquele dia foi terrível, porque a gente tinha medo por conta da hemorragia, depois o medo de levá-la para o centro cirúrgico de novo em estado grave, porque é muito difícil uma pessoa ser operada, né, em estado grave. Eles esperam estabilizar para operar de novo. Só que no caso da Manu não tinha outra saída, né? Não tinha para onde correr. E nesse dia o chefe lá da UTI chegou para mim, olhou de cara a cara assim, olho no olho, e falou assim: você tá sabendo da gravidade, né, do estado da Manu? Te falaram alguma coisa? Eu falei, não me falaram, porque a noite foi muito corrida, né? Ele falou, ela tá em estado muito grave, muito grave. Olha essa hemorragia, não para. Ela corre muito risco de vida. Ele falou com todas as letras para mim. E eu acredito no que ele falou, porque aos olhos da medicina, ela estava entre a vida e a morte. Ela quase morreu, tanto na noite quanto no dia de manhã. E ela foi para essa segunda cirurgia seguida. E graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, a cirurgia foi um sucesso. Conseguiram estancar a hemorragia e ela voltou ainda entubada, ainda debilitada, ainda tomando muita medicação. Isso na sexta-feira à tarde. E não tinha previsão nenhuma, perspectiva nenhuma de desentubar ela. Nem, acredito que nem semanas, talvez nem meses, nem de desentubar, porque ela estava em estado muito grave. E quando foi no sábado de manhã, o tubo, né, que entuba as pessoas tem 2 caninhos que passam pela garganta, pela boca, né? Um é mais grosso, um é mais fininho. E a Manu, desacordada, entubada, toda sedada, ela conseguiu roer com os dentes um dos caninhos, rompeu o caninho. Então eles falaram assim, ou a gente passa outro tubo, ou a gente vai tirar esse e ver o que acontece. E nesse dia a gente estava na missa lá do Padre Marcelo. Quando foi 4h30 da tarde, a missa terminou e meu esposo recebeu um áudio do técnico de enfermagem lá da UTI, que a Manu tinha sido desentubada e que estava brincando na UTI.
Então, um dia depois daquilo tudo, né, um dia depois daquele momento tão difícil, ela estava desentubada, brincando. Não, não tem nem palavras que expressa esse momento, né? Dali, com poucos dias, ela foi tirando medicação, tirando, graças a Deus. E a gente teve alta da UTI novamente. Ela começou a se desenvolver melhor, mas só que sempre com sonda, né, de alimentação, porque ela não comia, não aceitou. Nesses quase 2 meses, né, internada, ela não aceitava comida de jeito nenhum, nem o tipo, nem a mamadeira. Um dia ela tomava, outro dia ela já não queria. Comida de panela mesmo, ela não aceitava nada, nem água. No final ela já não queria. E ela usou a sonda de alimentação por um bom tempo. E quando passado alguns dias, eu não me lembro direito quantos dias que a gente teve alta da UTI, mas não melhorando, né? Sempre melhorando, cada dia melhor. E os exames dela começaram a piorar. Piorar, raio-x pior, exame de sangue piores. Aí ela fez uma tomografia e na tomografia deu que tinha ar no pulmão de novo. Aquilo a gente ficou apreensivo, né? Triste, porque caramba, né? Tudo de novo. Será que vai acontecer tudo de novo? E eles marcaram uma próxima cirurgia para ela, porque precisava operar, porque tinha muito ar no pulmão de novo, ainda mais do que da primeira vez. E a gente pensou, né? Meu Deus, o que vai ser? Essa última cirurgia, ela quase morreu, né? O processo todo de UTI é muito difícil, né? Eu tô falando resumidamente, bem resumidamente, porque se eu for contar detalhes, eu acho que eu ficaria dias aqui contando e não conseguiria. De tanta coisa difícil mesmo que a Manu passou. E quando eles decidiram operar, eles marcaram, né? Isso era num sábado. Eles marcaram a cirurgia dela para segunda-feira de tarde, às 1h da tarde. E dali a gente entrou numa batalha mesmo, de oração, de jejum, de corrente de oração, pedindo oração de livramento a Deus, que ela não precisasse mais ir para o centro cirúrgico. E ali a gente impôs assim, que a gente não aceitava mais ela voltar para aquele centro cirúrgico, onde tudo foi tão difícil, né, para ela. E começamos mesmo a pedir oração, e a Manu tem muitos intercessores. Eu sei que muita gente que intercede por ela tá vendo esse vídeo, e começou uma batalha mesmo de implorar a Deus mesmo para ela não ir para o centro cirúrgico. E quando foi na segunda-feira de manhã, as médicas vieram conversar comigo, eu estava sozinha nesse dia de manhã. Elas vieram conversar comigo que a cirurgia dela, ela já ia para o centro cirúrgico à 1h da tarde. E eu comecei a chorar ali com as médicas, as chefes, né, da pediatria, que tinha alguma coisa assim me incomodando muito, porque dos 15 procedimentos cirúrgicos que a Manu fez, eu nunca questionei. Eu sempre entreguei ela, né, coloquei na mão de Deus, e sempre entreguei ela lá, confiando, né, no melhor. Só que dessa vez era diferente, alguma coisa me incomodava muito, alguma coisa me angustiava dentro de mim, que não era para ela ir para o centro cirúrgico. Aí eu comentei com ela se não tinha algum exame, alguma coisa assim, que conseguisse fazer antes de 1h da tarde, para mudar, né, a opinião. E elas falaram que infelizmente não podia fazer mais nada, porque os exames comprovavam tudo que precisava ser feito, e ela só ia piorar e não ia adiantar. E esperar mais dias ia ser pior, porque o organismo dela ia enfraquecendo, o pulmão ia piorar, e depois o risco era muito maior. Eu chorando assim, muito angustiada mesmo, aí elas falando assim, então tá, eu vou ligar aqui pro cirurgião do pulmão dela e vou ver o que a gente faz. E dali eram umas 9h da manhã, eu acho, acredito. Aí vieram as técnicas, deram um banho nela, né, de pré-operatório, colocaram já o aventalzinho para ir para o centro cirúrgico, ficou toda prontinha para ir para o centro cirúrgico. E naquela angústia, ninguém vinha me falar nada, se tinha cancelado, se não tinha. E quando foi quando foi meio-dia,
veio a anestesista, né? Porque antes de qualquer cirurgia, sempre a anestesista vem pra gente assinar as papeladas, pra ver se tem alergia à medicação, né? E a anestesista veio pra mim assinar. Eu falei, doutora, ela vai mesmo então, né? Aí ela falou assim, mãe, ela vai pro centro cirúrgico, mas não vai operar não. Ela vai pra tirar os drenos e passar o pique. O pique é um acesso, né, para medicação, diferente do acesso que para tomar soro, né, um acesso que vai lá mais próximo do coração e sempre é passado no centro cirúrgico. E ela falou, a Manu não vai operar, eles cancelaram a cirurgia. E dali eu comecei a chorar. E ela virou para mim e falou, mãe, você tá chorando de quê? De felicidade ou de tristeza? Eu falei, felicidade. De gratidão a Deus, e comecei a agradecer a Deus ali naquele instante. Antes de assinar os papéis, eu só sabia agradecer a Deus, e chorando, porque eu falei, doutora, ela ia pra cirurgia, ia começar tudo de novo, ia operar, ia pra UTI, ia ficar entubada, e cancelaram a cirurgia. E dali, a Manu só começou a melhorar, e eles não entendiam porquê, a gente sabia porquê, né? E ela foi acompanhada também por um infectologista, que é especialista em infecção, e ela tinha um quadro infeccioso. E a suspeita dessa infecção, porque os exames só pioravam, né, mostrando a infecção, essa suspeita era que essa infecção estivesse no pulmão dela, né, que tinha formado um coágulo no pulmão. E ele vinha todo dia ver ela, tanto o médico do pulmão quanto o infectologista, vinha todo dia ver ela e falava assim, mãe, se não tirar esse coágulo, a infecção dela só vai piorar, ela precisa tirar esse coágulo. E eu falava assim, não, doutor, Deus vai curar, não, doutor, os exames vão melhorar. E ele falava assim, mãezinha, mas tem coisa que só a cirurgia faz, né? Nem tudo a gente consegue deixar sem fazer, ela vai precisar operar. E ele falava assim, convicto daquilo. E eu falava assim, não, médico, não, doutor, Deus vai curar minha filha. E não era só a minha fé, né? Tinha a fé de muitas pessoas, da família toda, que sempre estava disposta, né, a ajudar em oração dia e noite, dos amigos, das pessoas que eu nem conheço, talvez nem vou conhecer um dia, mas que eu sei que são intercessores da Manu, né? O exército que Deus levantou para rezar pela Manu. E o infectologista vinha, e quando foi no dia dos exames dela, a gente levantou corrente de oração de novo para esses exames da infecção diminuírem. E por incrível que pareça, a infecção dela estava mais que 50, né, o número do PCR, que mede a infecção. E milagrosamente, eu falo que não é nem da noite pro dia, mas da madrugada pro dia, de 50 caiu para 14. E foi inexplicável. As médicas chegavam lá para me contar. E um dia a doutora Natália Jatene, que eu tenho um carinho muito especial, chegou lá no quarto e falou assim, eu acho que tem mãe que tem um WhatsApp direto de Deus, e você é uma delas. E eu, sem acreditar no que estava acontecendo, ela falou, Dani, o PCR da Manu de 50 caiu para 14, inexplicavelmente. E dali eu comecei só a chorar e agradecer, e eu chorava todo dia, mas ali eu já chorava de gratidão, de felicidade, de ver o poder de Deus na vida da Manu. E todos os dias, cada exame que ela fazia só vinham melhores. E no dia que a Manu teve alta, as médicas vieram e falaram que foi surpreendente para todo mundo. Eles falam que a Manu assim deu uns tapas na cara, sabe, da medicina, que quando eles achavam que ia ter que fazer aquilo tudo de novo, a Manu se mostrou pronta para reagir, que Deus fez isso com ela, Deus curou minha filha. E muitas vezes a gente acha que o milagre é a cura, né? Por que Deus não cura o coraçãozinho da sua filha, né? Por que Deus não coloca um coraçãozinho novo? Para que eu quero mais milagre? Para que eu quero mais cura do que ver minha filha sorrindo, comendo, andando, brincando?
Eu falo que a cura na vida da Manu é isso. Eu acho que não teria sentido um coraçãozinho perfeito, né, para tudo que ela passou. Mas o sentido tá em tantos milagres. Às vezes a gente questiona Deus com tão pouco, né? Tão pouco. E tantos aí que passam por uma turbulação, né? Um turbilhão de coisas. Estão dando graças a Deus porque conseguem comer com a mão, né? Conseguem fazer xixi sozinhos. Então a gente precisa agradecer mais e reclamar menos. Porque Deus, Ele age. Só que Ele age no momento dele e na vontade dele. A vontade dele é o que prevalece. Eu já pedi muito, já cheguei a pedir muito a Deus um milagre, a cura. Senhor, manda um coraçãozinho novo para Manu. Só que o coraçãozinho novo dela é isso. É tudo isso que a gente viveu. É a saúde dela restaurada. Precisa ainda de acompanhamentos, né? Bastante acompanhamentos com cardiologista, pediatra, né? Toma bastante medicações. Só que ela não tinha perspectiva de vida nenhuma depois dessas cirurgias. E Deus restaurou a vida dela, restaurou a nossa, né? Eu falo que Jesus nasceu e a Manu renasceu. Ele renasceu a Manu, a vida da Manu. Porque eu lembro do dia da alta dela, eu choro, me emociono, porque foi tudo lindo, muita gente chorando, porque o milagre realmente aconteceu. Vários milagres, né, aconteceram. E a Manu tá em casa, fez 1 mês, essa semana que ela tá em casa, para honra e glória de Deus, cada dia melhor, bagunceira, sorridente, carinhosa, comilona, e Deus sabe, né, de tudo na nossa vida. Ele sabe cada propósito, Ele sabe o momento de tudo. Tem coisas que não são fáceis, tem coisas que parecem que vão tirar o nosso chão, o nosso sossego, só que Deus vem e fala assim, ei, tô aqui cuidando de tudo, tô aqui para te erguer. E Deus ergueu a vida da Manu, ergueu a nossa vida, onde tudo parecia impossível, Deus mostrou o inexplicável. O inexplicável é perfeição de Deus. Ele sabe, né? Ele é mestre para o impossível e Ele é mestre para o inexplicável. Então você que tem algum problema, não reclame não, entregue na mão de Deus e agradeça. Porque quando a gente pede, Deus atende, mas quando a gente agradece, o céu se abre para a vida da gente. E com esse vídeo, né, explicando um pouquinho da história da Manu, vai meu agradecimento de forma única e especial a cada um que intercedeu pela vida da Manu e continua intercedendo, né? Eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague uma oração, um pensamento elevado a Deus por um filho da gente. Não tem presente melhor, né? Não existe presente, objeto, nada que se compare a uma oração. Que presente! Quantos presentes a Manu ganhou, né? Ganha todos os dias. Então, que Deus possa retribuir em dobro a cada um que intercedeu e intercede pela vida da Manu. Eu só posso desejar muita saúde, muitas bênçãos divinas e que Deus devolva em dobro toda a oração, todo o gesto de carinho que vocês tiveram e continuam tendo pela Manu. Que Deus abençoe a cada um e eu quero que quando a Manu crescer, mostrar para ela e falar para ela o tanto de pessoas que Deus colocou na vida dela em oração, em intercessão. E são anjos, né? Anjos de Deus. Muito obrigada a todos. Um beijão, fiquem com Deus. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver,